Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP Jubileu Profecias. Nós estamos com um novo formato. Agora nós vamos começar cantando e orando. Eita! A gente que não sabe cantar precisa cantar, porque o céu se alegra. O Espírito Santo transforma a nossa voz de taquara rachada em canto maravilhoso, agradável a Deus. Conforme tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Anseio ter o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a classe VIP. Estamos numa efervescência. O assunto: profecias. Hoje, lição número 2, domingo, dia 30 de abril. Quem lê, entenda. Olha que sol maravilhoso nascendo nessa bela manhã. Bela manhã, manhã de alegria. Parei, já cantei hoje, já tá bom, né? Nós precisamos, como aprendemos ontem, ler as Escrituras Sagradas com oração e intento de compreender qual é a vontade de Deus. Poderoso Deus Criador, ilumina as nossas mentes para que possamos compreender o estudo desta manhã. Obrigado, pedimos em nome de Jesus. Amém. Entre em uma livraria e observe as obras sobre profecias bíblicas. Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca de pontos de vista e interpretações diferentes. Por que será que há tantas interpretações diferentes? Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender livros como Apocalipse. Um autor acredita que o anticristo não passa de uma metáfora. Outro autor diz que o anticristo ainda virá. E outro diz que ele era uma pessoa ou poder da época do Império Romano. Com tristeza, um pregador disse: para alguns talvez a Bíblia seja como um violino antigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Pera aí, cara pálida. A Bíblia
É um violino antigo e você pode tocar nele qualquer música que quiser? Não. A Bíblia é um livro antigo, concordo. A Bíblia é um violino antigo, concordo. Mas você não pode tocar nela o que quiser. O único... Bom dia, Deus. Vai com Deus, hein? O único que pode tocar esse violino é Deus. É por isso que o apelo do verso bíblico, não é? É para que nos gloriemos no juízo, na justiça e na misericórdia de Deus. A Bíblia é um violino antigo? Tá, tudo bem, pode ser. Mas você não pode tocar nela a música que quiser. A música aqui vai ter que ser a música celestial. É uma melodia certeira. O maestro é Cristo, o Espírito Santo. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto disso, tá vendo? Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em Sua palavra. É por isso que você precisa ler, estudar e conhecer a Bíblia diariamente, todos os dias da sua vida. Leia Mateus. É por isso que nessa série eu quero dar um tom mais pedagógico para as lições, entende? Por isso vamos começar cantando, por isso vamos começar orando, e eu vou fazer uns vídeos especiais mostrando algumas ilustrações dessas lições para que você compreenda melhor, tá bom? Trazer aqui para a rua não é bom, então eu pretendo fazer isso talvez a partir de casa, entende? A ideia é organizar de modo que o nosso estudo bíblico fique mais completo. Muito obrigado pela fineza da sua audiência. Considere se inscrever no canal se ainda não fez isso. Compartilhe o vídeo, alguém pode estar precisando. E dê o seu gostei ou não gostei. Leia Mateus 24:15. Leia Apocalipse 1, verso 3. Leia Mateus, capítulo 11, verso 29. Leia Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Segundo esse texto, por que Deus se dá a conhecer? Aperta o pausa, vai lá, lê e volta aqui e responda. Por que Deus se dá a conhecer? Agora vamos ao comentário do autor. Muitas universidades oferecem disciplinas sobre a Bíblia, como literatura ou algo semelhante. Mas a Bíblia é um livro de literatura? Também. Não só. Para um cristão, pode ser surpreendente assistir às aulas e descobrir que o professor estuda a Bíblia da mesma forma que alguém estuda as mitologias pagãs. Ou seja, para o mundo acadêmico, a Bíblia virou um livro de mitos. E o mundo vai se desgraçando mais e mais. Na opinião desses eruditos, talvez exista um núcleo de verdade, moral por trás da história. Mas as histórias bíblicas podem ser interpretadas de maneira que se desejar, como se fosse um livro de literatura. Não, cara pálida! Eu sou formado em literatura. Na literatura você pode até forçar um pouquinho o autor. Mas mesmo assim, se você forçar muito, você acaba desvirtuando o texto. E isso é verdadeiríssima para o texto bíblico. Não tente interpretar a Bíblia. A Bíblia deve interpretar-se a si mesma. Para eles, a ideia de que esse livro foi inspirado por Deus é simplesmente absurda.
Eles não acreditam que Deus é o grande autor da Bíblia Sagrada. É porque eles falam, não, são 40 autores por volta de 1500 que formaram os textos. Ah, mas a Bíblia existe um tema contínuo, qual seja Jesus Cristo. Assim o professor estuda a Bíblia, mas não escuta nela a voz de Deus. Outros chegam a conclusões que estão em claro desacordo com a mensagem bíblica, sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade. Aqueles que estudam as Escrituras dessa forma apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica. Vai com Deus, jovem! Mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus, revelado nas páginas sagradas. É possível estudar a Deus e não aceitar e não se entregar ao Senhor? É. Porque Deus endurece o coração de Faraó. Sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam a Escritura dessa forma, não apenas deixarão de compreender as mensagens bíblicas, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus, revelado nas páginas sagradas. Isso pode ser mais comum do que muitos imaginam. Crentes religiosos estão distantes de Deus. É, meu amigo, padres, pastores, tão secos como a areia do deserto. É por isso que simplesmente estudar a Bíblia, deixando de lado as ferramentas certas e o mais importante, a atitude correta sob a orientação do Espírito Santo, pode ser prejudicial. Entende? As mesmas denominações que falam que é pecado estudar a Bíblia, que estudar Apocalipse vai deixar você louco, são essas mesmas denominações que diz que o Espírito Santo é quem fala na igreja. Ora. O Espírito Santo fala a verdade, através da palavra de Deus. O incrédulo estava lendo a Bíblia. Perguntaram o que ele estava fazendo. Sua resposta foi: procurando lacunas. Essa é uma atitude errada ao ler as Escrituras. Claro, meu dileto ouvinte. Desculpa. Claro, procurar lacunas da Bíblia você vai encontrar. E aí, meu amigo, quanto mais lacuna você acha, mais perdido você fica. Nós não devemos estudar a Bíblia para achar lacunas. O autor não falou isso, mas eu estou inventando agora. Nós devemos estudar a Bíblia para achar colunas. Sim. Existem algumas colunas na Bíblia que vão sustentar a sua fé, que vão ampliar o seu entendimento, vão abrigar a sua compreensão e confortar o seu coração. Então, olhe a Bíblia para achar colunas e não lacunas, estruturas fortes que possam sustentar o peso da sua incredulidade. Tá vendo? Nós temos que procurar na Bíblia
colunas. Veja, nós estamos aqui sobre a ponte do Alphaville, em Barueri, a cidade mais rica do país. Eles também têm dinheiro. A partir do momento, você deve ler a Bíblia para encontrar as colunas. Veja essa coluna que sustenta a ponte. Qual é a maior coluna da Bíblia? Jesus Cristo! Ele quem sustenta essa grande ponte. Ele que faz a ligação de sustentação entre Deus e o homem. Tá vendo? Essa é uma ponte estaiada. Esses cabos aí, na verdade, não são cabos, né? Aqui não são estaios. Não sei se o termo é o mesmo. Uma vez um amigo meu esclareceu. Eu ouvia falar ponte estaiada, eu achava que era ponte espraiada, eu achava que era a mesma coisa. Não. Ele explicou. Estaios são esses ganchos que seguram a ponte. Só que geralmente são cabos. E aqui eu tô vendo que são tubos. Mas eu acho que a função é basicamente a mesma. Sustentar o peso da estrutura da ponte. Então, meu amigo, procure na Bíblia colunas como essa. Colunas que possam sustentar a sua fé. Colunas que possam sustentar a sua crença. Colunas que possam sustentar os seus costumes. Tá bom? Não vá procurar lacunas. Lacunas são buracos. Se você for procurar buracos, você vai encontrar, meu amigo. Você vai cair neles e nunca mais vai se achar. Que nessa bela manhã de domingo, você compreenda que Deus é poderoso. Que Deus colocou a Bíblia Sagrada aqui na terra para apontar para Jesus Cristo. Aqueles que lê entendam. O Apocalipse começa falando: estas são revelações de Jesus Cristo. O livro de Daniel termina falando: sela a palavra dessa profecia, Daniel, porque essa palavra será para os últimos dias. Essa palavra será para o ano jubileu do 7º milênio. Tadã! Desculpa. Somos nós, os viventes do ano jubileu. Sela essa palavra até os últimos dias. E aí, Apocalipse disse: revela o segredo do livro. E João chorava feito um carneirinho, porque não tinha ninguém capaz de abrir o livro selado por dentro e por fora. Possivelmente essas revelações sejam as apontadas de Daniel, porque foi através do estudo do livro de Daniel que os crentes convergiram para um homem chamado Guilherme Miller. E ao compreender o livro de Daniel, Guilherme Miller disse: estamos perto do ano jubileu. Claro, ele não falou assim. Ele não entendeu tudo que lia. Guilherme Miller entendeu que a profecia de Daniel estava falando da volta de Jesus. E de algum modo estava. Porque a partir de Guilherme Miller
se formou o grande movimento do Advento. Pessoas de todos os credos se uniam em oração para aguardar o advento de Jesus. Segundo Guilherme Miller, esse advento ocorreria em algum momento no ano de 1844. Que alegria, irmãos e irmanados, implorando a Deus do céu pela volta de Jesus e aguardando. Nós precisamos hoje de um movimento parecido. Vamos nos irmanar para aguardar o aparecimento de Jesus Cristo. Só que eu já faço um alerta para você. Não vai aparecer um Jesus Cristo não, meu irmão. Vai aparecer dúzia de Jesus Cristos. A exemplo do que aconteceu quando Jesus nasceu. Apareceram vários Cristos, salvadores de Israel. Um deles foi Barrabás. Ele provocava sedição no povo e dissensão. Por isso ele foi preso e condenado à cruz. Hoje também, os profetas do inimigo estão dizendo que agora, nesses últimos dias, a partir do ano 2025, haverá muita manifestação de líderes espirituosos. Aí eles falam Buda, aquele lá dos hindus, esqueci o nome, Shiva, Maitreya, Maomé. Nesses últimos dias surgirão esses Cristos. Inclusive Satanás vai personificar o Cristo Jesus. Vai ser tão magnífico que ele conseguiria enganar, se possível fosse, até os escolhidos. Então, meus irmãozinhos, cuidado para você não ouvir a minha mensagem aqui de modo errado. Você vai ouvir a minha mensagem, vai começar a esperar um Cristo aí e vai se maravilhar com um falso Cristo. Cuidado! O verdadeiro Cristo é uma coluna poderosa, ancorado na Bíblia Sagrada, sustentado pela santa lei de Deus. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. Estude a palavra de Deus, não tenha medo de ser enganado. Por quê? Não é possível aos filhos de Deus serem enganados, não é possível. Porque o próprio Jesus disse: Satanás vai enganar a muitos. Se possível fosse, ele, Satanás, enganaria até os escolhidos. Na época de Elias, o profeta Elias desafiou Satanás e seus sacerdotes a fazer descer fogo do céu e consumir os sacrifícios. Os sacerdotes de Baal tentaram, se cortaram, gemeram, urraram, e Eliseu ficava só do lado. Gritem mais alto! Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo. Grite mais alto! E o Deus deles não apareceu. Bom dia, jovem. Quer aparecer no YouTube? Não, não quer.
E os sacerdotes de Baal, 400, se cortavam, urravam e clamavam. E Elias, só rindo deles, zombava deles. Fala mais alto, seu Deus não está escutando. E Baal não respondeu. Por quê? Porque Satanás naquela época não sabia fazer fogo. Por isso audaciosamente Elias desafiou Satanás. Hoje, meu irmão, eu digo para você, não faça o desafio de Elias. Por quê, professor? Porque hoje, como Jesus advertiu-nos, Satanás imitaria Cristo com perfeição tal que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Satanás hoje aprendeu a fazer fogo, por isso ele faz descer fogo do céu. Acorde, meu irmão. Esse evento chamado de fogo é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. Ele fala que é fogo do céu, mas como pode ser fogo do céu se você é proibido de ler as escrituras sagradas? Não é fogo do céu. Satanás aprendeu a fazer fogo e não é fogo do céu. Não é fogo do céu. Não é fogo do céu. Jesus alertou você. Cuidado, estão fazendo descer fogo. Não é fogo do céu. Existem religiões fascinantes que não são de Deus. Porque o povo de Deus, nos últimos dias, eles terão que estar ligados na grande coluna, qual seja Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou em alto e bom som: vocês me amam, guardam meus mandamentos. Vocês me amam, guardam a antiga lei. Uma irmãzinha muito querida minha falou: mas isso não é o Antigo Testamento? Eu falei: irmãzinha, para! Não existe Antigo Testamento! Existe testamento! O que existe é o testamento de Jesus, é o testamento de Deus, que só Jesus pode abrir. Lembra? Capítulo 5 do Apocalipse. João chorava porque ninguém era digno de abrir o testamento. Existe testamento. E por que Jesus é digno de abrir o testamento? Aí o ancião falou: olha, o leão da tribo de Judá vai abrir o testamento. Quando ele olhou para ver o leão da tribo de Judá, quem ele viu? Ele viu um cordeiro, como se fosse sacrificado. Traduzindo para a linguagem de hoje, ele viu Cristo dependurado na cruz, e isso o qualificou para abrir o livro selado com 7 selos. E ao abrir o livro, ele foi nos explicando os segredos da profecia bíblica. Descortinou aos olhos de João e aos nossos olhos todo o livro de Daniel. Preste atenção, meu irmão. Preste atenção, meu irmão. Não estude a Bíblia para achar lacunas. Estude a Bíblia
para encontrar as grandes colunas da verdade, qual seja Deus, o Pai, o Criador poderoso, Jesus Cristo, o Filho, a grande coluna estruturadora da humanidade, o Espírito Santo que habita dentro de nós, a santa lei de Deus, a sua palavra. Essa é a santa lei de Deus. Não existe Novo e Velho Testamento. Essa foi separação didática para que você soubesse o que foi escrito antes de Jesus e o que foi escrito depois de Jesus. Mas o que existe é um testamento. E esse testamento está dizendo o quê? Você é herdeiro de Deus através da morte de Jesus Cristo. Você é herdeiro de Deus através da morte de Jesus Cristo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Vai com Deus, jovem. Um corredor aqui na ponte do Alphaville. Mandei ele com Deus, ele falou amém. E você também fica com Deus. Ai, ai, ai. Eu tô demorando pra encerrar o vídeo. Afinal, é domingão. Essa lição vai ser publicada no domingo. Mas eu aproveitei para antecipar ela e gravei ela no sábado. Na verdade, hoje é sábado. Eu não ia te revelar isso, mas tô te falando agora. Eu gravei na manhã de sábado. Mas essa é a lição de domingo. Por isso eu vou publicá-la só no domingo. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde.